Reunindo os Lizardmen. Parte 2. A grande floresta de Tob ficou silenciosa sob a opressão de seus novos governantes. Isso porque todos os seres vivos tinham se escondido, com medo do olhar daqueles que detinham poder sobre eles. No entanto, esse não foi o caso de uma área específica da floresta. O som de corte de árvores e troncos sendo movidos inundava o ar naquele lugar. Havia um golem que se assemelhava a um robô, um golem de ferro, que transportava toras para uma estrutura de madeira maciça que ainda estava em construção. Parecia que demoraria muito tempo até que a construção estivesse completa. Mesmo ocupando uma grande área, as partes que haviam sido construídas eram surpreendentemente pequenas. Um grupo de mortos-vivos e golems trabalhava lá. Entre esses mortos-vivos estavam os Elderliches, que usavam vestes vermelhas vistosas. De vez em quando, eles eram abordados por demônios que tinham cerca de 30 centímetros de altura, pequenos monstros com asas de morcego e pele vermelha acobreada, chamados de diabretes. Os diabretes mantinham caudas delgadas, cuja extremidade pontiaguda como ferrões gotejava veneno, fora do caminho para que não atrapalhassem o trabalho dos Elderliches. Um dos Elderliches desenrolou a cópia heliográfica que estava segurando e deu ordens a um dos golems subordinados a ele. O golem obedientemente parou o que estava fazendo e comparou o local de trabalho ante a cópia heliográfica. Ele parou para cogitar. Pouco depois, falou ao diabrete no seu ombro. Depois de ouvir, o diabrete indicou que entendeu, e voou. Voando com movimentos desgraciosos, o diabrete abriu os olhos e observou a área circundante. Em pouco tempo, encontrou seu alvo e desceu. O dito alvo era a guardiã do 6º andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bela Fiora. Em outras palavras, ela era uma das pessoas que agora governavam essa floresta. A elfa negra enrolou o pergaminho formando um megafone para que a voz dela fosse ouvida a longa distância. O diabrete pousou diante dela e curvou-se profundamente, ao que ela perguntou em tom familiar. Tudo bem, e de qual grupo você é? Aura-sama, eu venho do grupo U3. Grupo U? Prontinho, achei aqui. Algo mais? As equipes de trabalho foram divididas em nomes com as vogais de AU, e foram designadas para trabalhar em diferentes áreas. Pelo que Aura podia lembrar, o grupo U foi designado para o armazém. O progresso nisso foi o segundo mais rápido entre todas as outras áreas. Há uma discrepância na espessura das madeiras usadas na construção. A senhora poderia nos dar mais tempo. O diabrete de repente calou a boca, porque um bracelete de aço ao redor do pulso de Aura de repente fez um som. Hora do almoço. O rosto de Aura mudou quando ela ouviu aquela voz preguiçosa, mas alegre. Suas orelhas caíram e ela parecia estranhamente vulnerável e envergonhada. Tá bom, Bukubuku Shagama-sama. Ela respondeu à pulseira. Então, é hora da comida, a gente já terminou o turno da manhã. Dificilmente algum dos monstros aqui precisaria comer. Na verdade, Aura também usava o anel de sustento, que eliminava a necessidade de comida ou sono. No entanto, seu mestre insistiu que todos devem fazer intervalos de vez em quando, então ela teve que obedecê-lo apesar de seus desejos. Ah, foi mal. É hora de descansar, então volte daqui 1 hora. Entendido. Então eu vou na frente. O diabrete inclinou-se e voou em meio a uma cacofonia de sons ruidosos. Enquanto ela observava o diabrete voar em direção ao armazém, Aura rodeou seus ombros e, em seguida, olhou para o bracelete em torno de seu pulso. O rosto dela era bem sorridente. Essa foi uma recompensa que seu mestre lhe dera por seu árduo trabalho. É claro que os guardiões foram criados para servir o seu Criador e os seres supremos, então dar tudo de si no trabalho era um fato fundamental da vida deles. Assim, eles não deveriam ter aceitado uma recompensa, pois seu trabalho era apenas uma questão de dever. No entanto, ela não podia recusar o bracelete que seu mestre lhe dera. Eu quero ouvir mais da voz da Bukubuku Shagama. Aura carinhosamente acariciou o bracelete em seu pulso. Esse gesto era mais amoroso e gentil do que como ela acariciava seus próprios animais. Todas as vozes registradas neste item vieram do Ser Supremo que fez Aura. As vozes encheram Aura de prazer, mesmo que tudo o que fizessem fosse dizer a hora.
Ela tinha ficado com ciúmes quando soube que seu irmão, Mari, tinha recebido o anel de Ainzou Algon, mas com toda a honestidade de seu coração, ela sentia que este item era melhor. Ei! As orelhas de Aura se inclinaram e ela acariciou o bracelete com timidez nos olhos e rubor nas bochechas. Então ela assentiu em satisfação ao reluzente bracelete sob a luz do sol. Mas logo depois disso, ela inclinou a cabeça, perplexa. Porque o Ain-sama disse que não era para programar o despertador naqueles horários. Ains ordenou que o relógio não fosse configurado para indicar os horários de 7h21 ou 19h19, entre outros. Vou perguntar ele depois. Ah, droga! Depois de perceber o tempo que havia perdido, ela correu apressadamente. Havia uma empregada a esperando em seu destino. As 41 empregadas que serviam a grande tumba de Nazarick eram criaturas heteromórficas chamadas homúnculos. Todas se pareciam com mulheres bonitas. No entanto, essa em específico era peculiar. Ela tinha a cabeça de um cão que estava dividida ao meio por uma linha, parecia uma cicatriz com marcas de costura. Parecia que o rosto dela foi partido ao meio e depois foi costurado novamente. Era Pestonha S. Oanko, a chefe das empregadas da grande tumba de Nazarick e uma clériga de alto nível. Eu trouxe o hambúrguer como pediu, Aura-sama. Os acompanhamentos são 2 picles e batatas fritas com casca, já a bebida é refrigerante de cola, Oan. O atraso antes do Oan fez Aura pensar que ela tinha esquecido de adicionar seu tique verbal no final de suas palavras, mas Aura preferiu não dar bola. Sua atenção estava concentrada no cheiro que atormentava sua barriga e a fazia salivar. Mesmo que o anel que ela usava significava que não precisava comer, isso não a tornava incapaz de fazê-lo. Além disso, comer era uma atividade prazerosa, especialmente quando se tratava de uma culinária tão deliciosa. Os efeitos combinados desta comida e bebida são: relaxa. Eu não pedi para fazer isso só para aumentar meus atributos. Entendido, An? Aura se aproximou de Pestonha e do carrinho de jantar que ela estava empurrando. O aroma que emanava era delicioso. Hora de comer, hora de comer. Pestonha removeu a tampa de prata da bandeja quando Aura entoou sua rima. Os olhos de Aura não desgrudavam da comida a cada segundo que a tampa se levantava, e ao mesmo tempo ela disse algo que veio à mente. Carne moída a 7 é boa, mas eu prefiro carne moída mista. Seria bom um hambúrguer com os 3 tipos. Informarei ao chefe seus desejos, Oan. Obrigada. Aura pegou a bandeja inteira e deu uma risadinha enquanto se deleitava.